Estamos de volta com o programa 30 Minutos. Hoje nós vamos mostrar os fatos que marcaram 2011 em Teresópolis. Um ano que nunca mais vai sair da memória dos moradores da cidade. Para começar, vamos falar sobre a maior catástrofe já vivida pelo município. Uma tragédia que deixou centenas de mortos, milhares de desabrigados e uma cidade onde, na maioria dos bairros afetados por enchentes e deslizamentos, até agora, quase nada foi feito. No início de 2011, as câmeras do programa 30 Minutos registraram imagens que mais pareciam ter saído de um filme de guerra. Ninguém poderia imaginar que Teresópolis e outras cidades da Serra Fluminense poderiam ser alvo de um desastre de tamanha proporção. Dia 12 de janeiro, dia que vai ficar para sempre na história como a pior tragédia climática da história do país e um dos 10 piores deslizamentos de terra no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Nos dias que se seguiram à tragédia, nossa equipe percorreu alguns dos locais para onde foram levados os milhares de desabrigados e desalojados de Teresópolis. Gente simples que havia perdido tudo, menos a própria vida. Gente cujos depoimentos eram relatos de dor e agonia, histórias da vida real de uma cidade destruída pelo desespero de perder parentes, amigos, famílias inteiras levadas pela enxurrada, soterradas por toneladas de lama. Eu estava sozinha com ela na cama e não tinha como correr, a água para tudo quanto é lado, pedra, parou na porta da minha sala, acabou as estradas todas, não tinha como fugir de lá e tudo. A localidade de Santa Rita, como outros bairros mais afastados do centro, foi um dos pontos de Teresópolis mais afetados pela tragédia. O bairro ficou totalmente isolado durante vários dias, deixando moradores desesperados. Santa Rita foi um desastre total. A gente perdeu tudo, praticamente tudo, porque a casa está lá, a gente não pode morar, está tudo rachado, tudo em risco. Tem morto, tem muita gente lá, não tem socorro, não tem como socorrer, a gente só pede um apoio de todo mundo, porque a gente está aqui com a minha mãe, meu filho, minha mulher. Entendeu? E o que a gente tem a pedir é só que socorre a gente de alguma forma e que a gente não tem como viver mais lá. A falta de informações sobre os desaparecidos foi um dos maiores dramas nos dias e semanas seguintes à tragédia. Não faltaram apelos emocionados, até de gente que já havia se conformado com a perda dos familiares. Eu queria fazer um apelo que se puder tirar o corpo da minha filha que está lá no canal, sabe? Está precisando da terra, cachorro está comendo, o resto está enterrado, mas só ela que está desenterrada. Que meu genro desenterrou ela, está lá. Na zona rural, além do prejuízo com a perda das lavouras, muitos moradores relatavam histórias de terror. Na estrada Teresópolis-Friburgo, no quilômetro 35, você via pessoas gritando e nadando por cima da água, te pedindo para salvar e você não tinha como salvar. Crianças, encontramos... Na verdade, muito triste, uma cena, uma mãe, um neném recém-nascido de 3 meses abraçado junto ao corpo, já falecido, muitas pessoas de idade. Na delegacia de Teresópolis, o necrotério do Instituto Médico Legal, com capacidade para receber apenas 10 corpos, teve que receber centenas. Caminhões frigoríficos e um imóvel do outro lado da rua foram a solução provisória para permitir que parentes tentassem fazer o reconhecimento dos mortos. No cemitério municipal, covas foram abertas às pressas e enterros foram feitos até de madrugada. A dor causada pela tragédia só não foi maior porque o Brasil inteiro se uniu numa corrente solidária para enviar donativos aos desabrigados. Um exército de voluntários se formou da noite para o dia, todos unidos pela vontade de ajudar quem perdeu tudo debaixo de toneladas de lama e detritos. A equipe do 30 Minutos acompanhou de perto iniciativas de gente que doou tempo para salvar vidas e atenuar a dor e o sofrimento das vítimas da tragédia.
Esse galpão no bairro do Meudon se transformou num refúgio para os desabrigados, graças à iniciativa de uma grande empresa de bebidas. No ginásio do Pedrão, um exército de voluntários se desdobrou para cuidar dos feridos e desabrigados. Tem mais de 200 pessoas voluntárias da parte da saúde. Tem bastante gente, profissional, formado, voluntariado, estagiário. Então a FESO disponibilizou todos os seus alunos para o ginásio poliesportivo para ajudar as pessoas. Os helicópteros desempenharam um papel de fundamental importância no transporte de feridos, desabrigados, mantimentos, água e medicamentos para moradores de localidades que ficaram dias isoladas. Mais de 30 helicópteros encheram os céus da cidade. O clima de solidariedade também se estendeu aos animais. Perdi tudo e estou muito triste também, muito apaixonado. Que um cachorro meu ficou amarrado na corrente, queria que uma pessoa fosse lá salvar meu bichinho, entendeu? E eu estou desesperado por isso. A dor de gente como o seu Adão só foi aliviada graças à iniciativa de um grupo de voluntários liderado pela advogada Elizabeth Philp. Conhecida defensora dos animais, Bebete conseguiu um galpão no Meudon para abrigar animais abandonados durante a tragédia. Os donos abandonam porque estão em área de risco e eles não saem das casas esperando os donos. Muitos ficam em cima dos escombros esperando o resgate dos donos. Muitas histórias, muitas. Por conta da tragédia, Teresópolis apareceu com destaque em jornais, sites, TVs e rádios de dezenas de países. Teresópolis, dezembro de 2011. Quase um ano depois da tragédia, nossa equipe voltou a alguns dos bairros mais atingidos pela chuva de 12 de janeiro para saber o que mudou na vida não só das vítimas, como também na rotina dos que testemunharam de perto o horror daquela noite. Uma dessas testemunhas foi o empresário Ricardo Martins, morador do bairro Cascata do Imbuí. Ele garante que nunca mais vai se esquecer do que viu e do que ouviu. A gente acordou de madrugada com barulho, com os gritos das pessoas e não entendíamos o que estava acontecendo. Quando nós fomos para a nossa varanda, já que a nossa casa fica num plano mais alto, até então a gente não tinha muita noção. Nós fomos ter noção do que estava acontecendo quando houve um relâmpago e clareou lá embaixo e nós vimos o volume de água. Foi quando nós observamos que haviam pessoas gritando, lanternas para todos os lados, os carros com os faróis ligados tentando sair daquela situação. E foi uma situação assim muito complicada, muito angustiante para a gente que estava assistindo. O empresário, que é dono da Corpo e Ação, tradicional empresa de moda fitness e praia, não foi diretamente atingido pela tragédia, mas perdeu vizinhos e amigos. Ele só conseguiu sair de casa na manhã seguinte, quando a chuva diminuiu. Foi aí que Ricardo se deu conta da extensão dos danos provocados pela chuva. Mas assim que amanheceu, quando eu resolvi descer e ver o que estava realmente acontecendo, eu me deparei com uma cena assim, assustadora de catástrofe. Carros pendurados nos portões, pedaços de casa, esqueletos de casa, por uma vez que a água tinha levado, carros jogados no meio da pista, bichos como gambá nos fios de alta tensão, apavorados. Então foi uma cena assim, muito dramática, muito complicada, que as pessoas que viveram aquilo e sofreram diretamente o efeito dessa tragédia, dificilmente vão esquecer disso. As consequências da chuva foram fotografadas assim que ele teve acesso aos locais atingidos. São fotos impressionantes que Ricardo gostaria que hoje fossem apenas lembranças ruins de um episódio trágico. Mas como morador da Cascata do Imbuí, ele sabe que a paisagem do bairro hoje, quase um ano depois da tragédia, praticamente não mudou. O pouco que tem sido feito pelos próprios moradores, pelos próprios proprietários dos imóveis, que por sua conta, por seu gasto, com o próprio ônus, tem arcado com as despesas dessas recuperações que ainda são muito lentas. Em relação à prefeitura, muito pouco tem sido feito, pelo contrário, o que a gente tem observado são colocações de entulho na margem do rio, isso a gente está nos preocupando muito. A gente pede
que o poder, né, o poder público, olhe com carinho para essa situação, que venha aqui no bairro realmente visitar o bairro e ver as necessidades que o bairro precisa. Porque eu acho que existem prioridades e os bairros atingidos devem ser vistos como prioridade. A lentidão na recuperação da área irrita os moradores, que chamam a atenção para um container e uma placa sinalizando o início de obras no local e que, segundo eles, foram abandonadas pouco depois. Com a chegada do verão, as preocupações aumentam. Várias barreiras, que podem inclusive isolar totalmente o bairro, ameaçam cair. As ruas, incluindo a Estrada da Posse, estão em péssimas condições e já virou rotina entulho ser despejado às margens do rio Paquequer. Se você comparar a situação de hoje com a situação da tragédia, houve uma melhora, mas está muito ruim, inclusive colocando as pessoas, os moradores aqui, em risco. Se você passar com o carro nessa estrada, a quantidade de buracos, a quantidade de entulho é muito grande. Isso favorece a insegurança ao dirigir. O entulho acumulado e os restos de construções atingidas pela chuva têm também um efeito perverso sobre as pessoas que vivenciaram o 12 de janeiro. Segundo o psicólogo Wilson Fontes, a simples visão de vestígios da tragédia pode provocar doenças psicossomáticas. Os vestígios da tragédia, né, fazem com que essas pessoas revivam, né, situações que vivenciaram há um ano atrás. E aí nós estamos falando de perdas, não só materiais, mas de entes queridos, de amigos, né? Então, a demora para a reconstrução, para a limpeza, faz com que, de uma forma emocional, o organismo da pessoa volte àquela situação. Agora, o que é triste não é só a demora na limpeza, que a própria a autoridade, a prefeitura, ela retira escombros, né, de Campo Grande, da Granja Florestal e coloca na beira da estrada. Então as pessoas, ao passarem por aqui, vão encontrar pedaços de móveis, pedaços de sua casa. Considero isso uma covardia das autoridades municipais e, mais do que isso, uma ignorância de não entender que essas pessoas estão sofrendo 2, 3, 4 vezes quantas vezes passaram aqui. É assim, com as lembranças expostas da maior tragédia da história do município, que os moradores da Cascata do Imuí esperam entrar em 2012, rezando para que as chuvas de verão, dessa vez, não sejam tão fortes como as do verão passado. Primeiro, essa ponte que faz essa ligação com a cidade cair, né? Há uma obra, botaram mais uma placa lá, num valor de 6.500.000 milhões para 10 pontes, mas não tem data de início, não tem data de retorno. Então, a ponte caindo, nós ficamos sem acesso, não podemos circular aqui, que é o único local. Uma outra coisa, aquela obra da estrada que começou a ser feita, onde passa ali toda aquela canalização da SEDAI, vai também cair, sem considerar as encostas aqui. Eu acredito, a expectativa nossa é, mais uma vez, de uma forma amadora, torcer para Papai do Céu não trazer muita chuva, porque senão vai continuar morrendo muita gente e as autoridades vão continuar explicando por que não fazem o que devem fazer. A produção do 30 Minutos entrou em contato diversas vezes por telefone e até pessoalmente com a Prefeitura para tentar marcar com o secretário de Obras e Serviços Públicos ou com algum representante do Poder Executivo, mas ninguém quis gravar entrevista. Em instantes, os fatos que marcaram a política da cidade em 2011. Você vai saber como foram os bastidores de um fato inédito na história da cidade. A primeira vez que um prefeito foi cassado pela Câmara Municipal. O 30 Minutos volta já.